Hipocrisia, a palavra que se refere à prática de fingir ter crenças, virtudes, sentimento ou até mesmo características que alguém realmente não possui. É um comportamento falso em que uma pessoa age de maneira contrária ao que expressa ou prega. Quando eu falo isso, qual a primeira pessoa que vem à sua cabeça? Não sei vocês, mas para mim a primeira pessoa que me vem à cabeça é o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é considerado o rei da hipocrisia no Brasil. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje: Lula e suas hipocrisias. Enquanto ainda era pré-candidato à presidência da República, no dia 5 de abril de 2022, Lula criticou a classe média por ostentar que, segundo ele, abre aspas, um padrão de vida acima do necessário. É isso mesmo. Ele falou isso e ainda disse que uma casa deveria ter apenas uma TV, porque duas era demais. Temos uma classe média que ela ostenta um padrão de vida que em nenhum lugar do mundo a classe média ostenta. Nós temos uma classe média que ostenta um padrão de vida, sabe, que não tem na Europa, que não tem em muitos lugares, as pessoas são mais humildes. Aqui na América Latina, sabe, a chamada classe média ostenta muito um padrão de vida acima do necessário. É uma pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? Tem um limite que pode me contentar como ser humano. Eu quero uma casa, eu quero casar, eu quero ter um carro, eu quero ter uma televisão. Não precisa ter uma em cada sala, uma televisão já está boa. Eu quero um computador, eu quero um celular. Ou seja, na medida que você não impõe limite, você faz com que as pessoas, sabe, comprem um barco de 400 milhões de dólares e compre um outro barco para pousar o seu helicóptero. Sabe? O que faz uma pessoa com um barco de 400 milhões de dólares? Nada. Mas aí o tempo passou e em 2023, já eleito, uma das coisas mais citadas nesse ano, né? Todo mundo sabe, foi pauta, foi notícia em todo canto, foram as viagens de Lula pelo mundo. E não foi porque ele estava resolvendo problemas do Brasil, como dizem por aí. Segundo o jornal Veja, o governo gastou em 2023 mais de 1 bilhão, você não ouviu errado, mais de 1 bilhão com viagens, as viagens do Lula. Só com pagamentos de diária e compra de passagem foram mais de 164 milhões de reais torrados. Mas para quem diz que a classe média brasileira ostenta, isso é pouco, eu acho, não é verdade? Ah, mas o Lula estava viajando porque estava resolvendo problemas do Brasil. Tá certo, quem acredita nisso aí? Beleza. Mas como 1 bilhão em viagens foram pouco, Lula também gastou mais de 400 mil reais em móveis de luxo. Móveis, isso mesmo, pro Palácio da Alvorada. Ué, mas ele não era... A classe média brasileira, segundo ele, não ostentava acima do necessário, só precisava ter o necessário para sobreviver? A pena que a gente não nasce e a gente não tem uma aula. O que é necessário para sobreviver? 400 mil em móveis de luxo, eu acho que é demais, não? Mas vamos falar de outra coisa, né? E para finalizar esse tópico aí de gastos do Lula, né? Pra gente não ficar prolongando mais isso aqui, Lula aparece de novo em mais uma manchete. Dessa vez ele gastou 374 mil em tapetes. É isso mesmo, 374 mil em tapetes. Foram 12 tapetes, sendo que 2 deles saíram por apenas nada mais nada menos que 113 mil reais cada um. E adivinha qual o motivo? Que segundo Lula era para abrasileirar o Palácio do Alvorada lá. Tá de brincadeira, né, Lula? Abrasileirar o 374 mil? Enfim, para quem disse que a classe média ostenta com 2 TVs em casa, tudo isso que eu falei não representa uma pessoa que defende essa ideia. Enfim, a hipocrisia. Que o presidente Lula tem amigos no STF, isso ninguém pode negar. Se hoje nós temos a eleição do presidente Lula, isso se deveu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos voltar ao debate entre Lula e Bolsonaro em 2022, onde o atual presidente questionou o ex-presidente por colocar amigos no STF. Segundo Lula, ele é totalmente contra a colocar amigos no STF, amigos ou companheiros, como ele diz, né? Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo
vai colocar companheiro, vai colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece. Já conhece muito bem. Eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro se tiver uma nova constituinte, sabe? Quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas têm uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Mas em 2023, já eleito, Lula teve que indicar um ministro pro STF. E adivinha quem ele indicou? Cristiano Zanin. Foi Cristiano Zanin que ele indicou para o STF. Sim, ele indicou o seu próprio advogado, que agora é responsável por julgar ele. Irônico, né? Ué, mas ele disse que não indicaria amigos ao STF, que ele é totalmente contra essa atitude. Eu sou contra. Enfim, a hipocrisia, né? Mas volta aqui, ainda o vídeo não acabou. Luiz Inácio ainda conseguiu um feito histórico, meus amigos. É isso mesmo, ele conseguiu ser hipócrita 2 vezes em uma mesma situação. Quer saber como? Deixa eu te explicar melhor. Já no fim de 2023, né, Lula indicou mais um ministro para o STF. Ele indicou nada mais, nada menos que Flávio Dino, seu amigo de longa data. Ou seja, mais uma hipocrisia aí dos 9 dedos, né? Flávio Dino, amigão do Lula aí de muitos anos, né? A gente já sabe disso. Mas enfim, primeira hipocrisia já aí. Mas tem outra. Após Flávio Dino chegar ao STF, Lula discursou no Foro de São Paulo e se disse feliz por colocar um amigo comunista na Suprema Corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro, a qualidade do Flávio Dino. Ah, mas o que isso tem a ver com hipocrisia? O Lula nunca disse que não é comunista, mas lembrando que nas eleições de 2022, o ministro do TSE, Paulo de Tarso Sanseverino, mandou apagar tudo que ligava a Lula a ditaduras comunistas. O motivo, adivinha? Porque Lula não era considerado amigo dos ditadores e nem comunista. Tá de brincadeira comigo, né? No ano de 2023, para acabar logo aí, né, mais uma hipocrisia aí, o ditador comunista da Venezuela, Nicolás Maduro, veio ao Brasil e se encontrou com o presidente Lula, que foi tratado como chefe de Estado, sendo que ele é considerado um ditador por todo mundo, né? Só não pelo Lula, né? Mas ué, ele disse que não tinha nenhum laço com ditaduras comunistas, que foi apagado tudo nas eleições porque era mentira, Lula não tinha amizade com o comunista, com ditadores. Enfim, né, meus amigos, a hipocrisia reina novamente. Mais uma vez voltaremos no debate presidencial em 2022. Lula questionou o ex-presidente Jair Bolsonaro por que de tanta demora para comprar as vacinas na pandemia. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? Você não se sente responsável? Você não carrega nas costas um pouco do sofrimento dos brasileiros de ser responsável pelo menos por 400 mil mortes nesse país? Mas no início de 2023, o governo brasileiro teve a oportunidade de comprar uma vacina importada contra a dengue que já tinha aprovação da Anvisa desde março. Para você que não sabe, a Anvisa é uma agência reguladora e sua finalidade é fiscalizar a produção e consumo de produtos subversivos e a vigilância sanitária como medicamentos, agrotóxicos e cosméticos. Ou seja, se a Anvisa aprovou, o governo já pode comprar. A vacina contra a dengue, que teve um aumento de casos em 2023, afetando mais de 1,5 milhão de pessoas neste ano, um aumento de 15%. Aí todo mundo feliz, o governo do amor comprará vacinas. Só que não, viu, gente? O governo brasileiro recusou a vacina importada contra a dengue e resolveu esperar pela vacina nacional em 2024. Segundo a apuração do jornal Gazeta do Povo, na época, o Ministério da Saúde está acompanhando a pesquisa da vacina nacional, mas ignorando a vacina desenvolvida pelo laboratório japonês Takeda, que já podia ser encontrada na rede privada a 400 ou 500 reais a dose. Por que houve tanta demora para se comprar vacina? Enfim, meus amigos, a hipocrisia. Bom, galera, eu poderia passar horas aqui falando sobre a hipocrisia do nosso querido e amado presidente, mas o vídeo tá ficando longo, né? E se vocês quiserem uma parte 2, eu faço. Mas por hoje é só, fiquem com Deus e até breve.